Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Queria convidar você para nós lermos a palavra do Senhor nesta noite, no primeiro livro da nossa Bíblia. Primeiro livro da nossa Bíblia, Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 50 e 51 e 52. Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 50, 50 e 51. Vamos dizer assim a palavra de Deus. E nasceram José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José o seu nome primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. O nome do segundo chamou-se Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu queria que os irmãos repetissem comigo, dizendo assim: Manassés, vamos lá, Manassés, Efraim. Amém? Os irmãos podem tomar assento em nome do Senhor. Estamos felizes nesta noite, irmãos, porque para nós crentes, nós somos felizes, né, de poder estar na casa de Deus, principalmente com uma responsabilidade de falar a palavra de Deus. Para mim, não importa qual seja o lugar que você está, aonde o Senhor nos usar para falar a palavra de Deus, nós falamos. Seja na rua, se Deus te usar para falar com alguém, o Senhor vai te usar a sua boca para falar com alguém. Você é um canal de bênção para abençoar a vida das pessoas. E nós nesta noite somos um canal de Deus para falar a palavra do Senhor. E eu queria dar um tema para essa mensagem, que diz assim: esquecer para prosperar. Até então, a minha esposa Renata, ela fez um hino, uma composição com este hino, né? Com essa mensagem: esquecer para prosperar. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite sobre a vida de José? José, ele tinha 17 anos de idade quando ele estava no meio da sua família, estava ali passando sofrimento, provações. José foi grandemente abençoado por Deus na terra do Egito. Ele venceu porque o Senhor operava em favor da sua vida. Nós vemos aqui, irmãos, uma história linda na Bíblia, e eu trago para nós nesta noite que Deus vai falar fortemente ao teu coração, porque o Senhor, para nos abençoar, primeiro nós passamos por momentos de aflições. Existem pessoas que acham que vai receber tudo de mão beijada. Eu acredito assim, que o Senhor usou José no meio da sua família, mesmo ele sendo 17 anos. Escute bem, irmãos, mesmo José tendo 17 anos de idade, era um jovem temente a Deus, era um jovem com objetivo na sua vida. Os seus irmãos estavam fazendo tudo errado, mas ele permaneceu fazendo a coisa certa, porque Deus tinha algo no coração de José, e ele tinha intimidade com Deus. É tanto então que ele disse para seu pai disse: vai lá ver como é que estão seus irmãos trabalhando. Ele chegava ali para trabalhar junto com os irmãos, e os irmãos queriam não ver nem ele perto deles, queria ver ele bem longe. Mas eu acredito que
como tem a vida daqueles que perseveram na presença de Deus. Hoje nós vemos a história. Nós estamos vendo que a história de Deus, ela foi escrita, e nós sabemos o resultado final da vida de José. Ele passou aqui, ele conviveu com o segredo de vitória, com o crescimento que o Senhor deu a José, diante de todas as adversidades que passou, estão reveladas no plano de Deus, né? Ele estava lá no meio da família, nascendo no meio de tudo aquilo ali, mas Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um projeto na vida de José. Ele não sabia o que ia acontecer, mas o Senhor estava trabalhando em favor de José. E o Senhor fez com que todos os seus sofrimentos, tudo que passou ali, ele foi vendido como escravo, foi viver no meio longe da sua família, estava ali, mas o plano que Deus tinha na vida de José estava traçado. Eu não quero falar sobre o que ele passou no meio da sua família. Eu quero dizer para vocês o que o Senhor fez com José. Ele passou por provações, até mesmo foi vendido como escravo, desceu a cova, foi vendido como escravo, lá dentro da cova ele saiu da cova, foi vendido ali no meio da família, longe da família, mas no meio de Potifar. Mas mesmo assim ele não deixou de servir o Deus Todo-Poderoso. Você acha que Deus tem um projeto? Você não passa por tribulações? Você não passa por momentos de aflição? Todos nós, quando Deus tem algo na nossa vida, nós somos provados. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas a Bíblia diz assim: mas não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com você. Você pode até ser vendido como escravo, você pode às vezes até ser maltratado por alguém, mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus, quando Ele fala, Ele cumpre na sua palavra. Quando Ele fala, pode passar o tempo que passar, mas a promessa do Senhor está de pé na tua vida, porque quem escreveu a tua história foi Deus. E não tem ninguém, escute bem, não tem ninguém que vai parar o projeto de Deus na sua vida. Pode levantar o inferno contra a sua vida, pode levantar quem for contra você, pode te caluniar, pode te defamar, mas Deus vai fazer acontecer no tempo dele. E o tempo de Deus não é o seu tempo. O tempo de Deus não é o meu tempo. Às vezes nós queremos que sejamos no nosso tempo, mas Deus não trabalha no tempo do homem, Deus trabalha no tempo dele. E Manassés e Efraim estão inseridos na história de José. Sabe por quê? Eu vou dizer para os irmãos por quê. Nesse tempo que nós estamos aqui, você vai entender o significado de tudo isso, para aprendermos a vencer, crescermos na obra do Espírito, nele, José, no sentido de Deus na vida e as experiências que Deus usou, essa oportunidade para ensinar a trilhar no mesmo caminho que o Senhor tem. Um detalhe para que precisamos atentar nas coisas: José não guardou mágoa, nada, nem rancor no coração, nada. Ele deixou mágoa entrar no coração dele. Quantas pessoas estão cheias de mágoa, quantas pessoas estão cheias de ódio, achando que Deus faz do jeito que Ele quer, guarda sentimentos, né? Qualquer coisinha serve para ele abandonar ou deixar de servir a Deus. Não, prova faz parte da sua vida como cristão. Se você é provado como fogo, mas o Senhor está contigo. Às vezes vocês estão provados, passando pelo vale, mas o Senhor está conosco. E José estava lá naquele momento, quem sabe lá na prisão. Ele disse: Senhor, o Senhor disse que eu seria governador do Egito, mas eu estou aqui nessa prisão.
não entendendo ainda o significado de tudo isso, mas ele estava lá na prisão, e Deus estava usando José dentro da prisão, porque ali o Senhor dava sonhos para José, e José não estava nem um pouco preocupado com o seu futuro, ele estava preocupado em servir no presente. Muitas pessoas que às vezes achando que está passando por um momento de aflição, você não sabe nem o que está acontecendo com você. Às vezes você está sendo provado, mas você sabe de uma coisa, que no momento da provação a vitória vai chegar no nome do Senhor. E José estava lá naquele lugar, e quando ele foi vendido ali, chegou o momento que Deus queria. José, agora, depois que aquela mulher faz tudo aquilo ali com ele, faz o que faz, calunia, defama, mancha a imagem, tenta manchar a imagem de José, mas ele servindo a Deus no seu coração, sabendo que o momento certo viria. E eu quero dizer para você, mesmo que alguém lance palavras contra você, mesmo que alguém te calunia, mesmo que alguém tenta manchar suas vestes, mas o Senhor vai limpar as vestes e vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. No momento certo a vitória virá. E o segredo aqui que eu quero dizer para os irmãos, que José chegou o momento de ele ser abençoado por Deus. O que significa isso, irmão? É porque ele passou por um momento de aflição. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi maltratado, foi caluniado, foi vendido como escravo, estava num lugar distante, mas eu quero mostrar para os irmãos aqui algo que me chama a atenção sobre a vida de José. Aqui o significado do nome é Manassés, quer dizer esquecer de tudo aquilo que aconteceu comigo. Ele teve 2 filhos. O primeiro filho chamou Manassés, que quer dizer esquecer de tudo. O seu filho cresceu, nasceu, e ele estava brincando com o seu filho ali no colo, e o Senhor falando com ele assim: coloca o nome do seu filho de Manassés, porque quer dizer esquecer de tudo que aconteceu comigo. Eu não quero lembrar de nada daquilo lá, não ficar lembrando de coisas, de mágoas, de ressentimento, de coisas que meus irmãos fizeram comigo. Não, nem quero pensar nisso, porque eu sei que Deus tem coisa muito maior para mim. Deus tem coisa muito melhor do que isso. Irmãos, você não entende o que Deus tem para você, meu irmão. Deixa tristeza de lado, deixa aquelas picuinhas de lado, deixa o sentimento de rancor entrar no seu coração, não. Porque o crente tem que ter o Espírito Santo na sua vida. Ele tem que deixar Deus agir na tua vida. Deixa isso de lado. Tem tanta gente querendo abandonar Deus por qualquer coisinha. Não vou na igreja hoje não, porque fulano falou mal de mim. Não, deixa isso de lado. Deus tem muito mais para você. Deus tem coisa grande para você. Deus vai te abençoar nessa terra, vai te dar vitória, mas preciso você esquecer de certas coisas e deixar de lado para que Deus age na sua vida. E assim aconteceu com José. Ele não guardou mágoa, ele não guardou aflição dos seus irmãos, não. Ele tinha tudo para fazer, irmão. Ele tinha todos os seus requisitos para odiar os seus irmãos, não. Mas ele fez diferente. Ele amou os seus irmãos. Irmão, às vezes alguém pisa no seu carro e você quer dar um pontapé na pessoa. Olha a história de José. Foi vendido como escravo pelos irmãos, foi maltratado, foi odiado, mas assim ele seguiu em frente, porque ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. E agora eu vou dizer para os irmãos a vitória de José constitui em deixar de lado certas coisas. Se Deus tem coisa grande para você, se qualquer coisinha você deixa Deus. Tem tantas pessoas abandonando a Deus por qualquer coisinha, qualquer motivo. Não, o crente seja firme e constante.
sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão do Senhor. A recompensa não vem do homem aqui, não. Se você esperar a recompensa de homem, você vai ser um fracassado. Mas espera a recompensa do Senhor, porque do Senhor é a vitória. Deus, Ele nunca faz nada, Ele não deixa você sozinho. Pode o inferno se levantar contra a sua vida, mas a vitória é certa em nome do Senhor. Ele passou por aflição, nasceu seu filho, e agora Ele coloca o nome dele de Efraim, que quer dizer esquecer de todo o meu trabalho. Esquecer do meu trabalho. Ele estava passando um momento ali na terra, aonde estava passando um momento de bonança. A terra estava sendo ali, José como governador, ele estava ali com tudo na sua mão. Ele seria o maior, pois ele sob o governo de tudo. E lá em cima, ele seria superior a tudo. Ele dava as ordens. O Senhor fez com que cumprisse o projeto de Deus na vida de José. Eu estou aqui dizendo lá no final que o Senhor fez e o Senhor exaltou José. Ele passou por tudo isso, mas chegou a hora da exaltação. Chega a hora que o Senhor levanta a pessoa. Não é só um momento de aflição, não. Vai chegar o momento que Deus vai levantar você. Hoje você está passando aqui no momento de aflição, mas amanhã vai ser diferente na tua vida. O Senhor vai chegar a hora que Deus vai te levantar, meu. Vai chegar a hora que não vai ser só aflição, não. Vai chegar a hora da vitória na sua vida e você vai cantar o hino da vitória. José estava lá no palácio com seu filho. E agora o Espírito de Deus disse para ele assim: nasceu mais um filho, e agora você coloca o nome dele de... Qual o nome dele? Efraim e Manassés. Efraim estava ali vivendo de tudo que passou, mas Efraim significa duplamente frutífero. Ele foi abençoado. Depois que passa pelo momento da aflição, chega a hora da vitória na vida do crente. E agora ele lá brincando com o seu filho, dizendo: agora coloca o nome do seu filho de Efraim. Tem um significado grande, porque o seu pai disse para colocar que seu filho seria abençoado. E agora você vai ser abençoado, você vai ser frutífero, você vai ser abençoado. Aonde você coloca a mão, Deus prospera. Aonde você coloca tudo ali, você prospera. Porque o povo estava indo lá comprar comida, seu pai estava indo lá buscar comida, e o Senhor abençoou José em tudo. O Senhor abençoou, o Senhor cuidou da família de José. O Senhor cuidou da família dele. O propósito de Deus, às vezes você não entende no momento, mas eu quero dizer para você uma coisa: que o momento de Deus é momento de provação, mas vai chegar um momento de bonança na tua vida. Vai chegar o ano de vitória, o ano de colheita. Hoje você está plantando, hoje você está plantando. Amanhã você vai colher o fruto que você plantou, porque o Senhor é Deus da prosperidade. Deus é Deus que faz. Ele dá saúde, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus negócios, Ele não deixa faltar o pão na sua mesa. Ele sabe a hora que você precisa, Ele sabe o momento que você está passando ali, no momento de aflição, momento de angústia. Mas o Senhor diz nesta noite para você, meu irmão, minha irmã, que nada escapa dos olhos de Deus. Tudo Ele está vendo. O Senhor fez com José a prosperidade. O Senhor abençoou a família de José. Mas depois que ele passou por um momento de aflição, muitas vezes nós passamos por um momento de aflição, mas a vitória vem na hora certa na nossa vida. E não podemos murmurar, não podemos esquecer que Deus é Deus. É Deus de vitória, é Deus de bênção, é Deus de prosperidade. Mas não é só tempo de prosperidade, não, irmão. Chega um momento que às vezes você está passando por aflição, né? Mas você não murmura, você espera. Aí você não entra em desespero. Opa, eu estou aqui passando por tudo isso aqui, porque eu estou passando aqui, eu ganho tudo isso aqui, não consigo me prosperar. Mas esqueça de uma coisa, irmão, que Deus vai prosperar no tempo dele.
Existe um momento que você está passando, que é o momento que Deus quer. E às vezes a gente não queremos esperar em Deus. Nós queremos fazer por nossa força. E as coisas de Deus não é pela nossa força, é pela força de Deus. Muitas pessoas dizem assim: eu faço acontecer. Não, você não faz nada acontecer. Quem faz acontecer é Deus. Quem levanta é Deus. Se Deus levantou, acabou e pronto, final. E vamos esperar o tempo de Deus. Vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, vamos ficar calmo. Quando o vento estiver soprando o contrário, você fica quietinho e espera que Deus vai acalmar o tempo da tempestade. Não se desespere não, meu irmão, porque o Manassés está chegando na tua vida, Efraim está chegando, você esqueceu de lá, agora você vai chegar ao ano dentro da bonança. Agora Deus vai multiplicar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer duplamente frutífero na terra. Você vai ser frutífero nessa terra em nome do Senhor. Eu profetizo na tua vida prosperidade. Eu profetizo na tua vida um tempo de bonança. Você vai receber milagre. Milagre na sua vida vai acontecer. Tem gente que olha para você e diz assim: meu Deus, tadinho, isso aí não vai passar desse ano. Ele não sabe o Deus que você serve. A intimidade que você tem com Deus, cada um tem uma intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus, você tem uma intimidade com Deus. E não mexe com crente que tem intimidade com o Senhor, não. Deixa ele quieto. O Senhor sabe o tempo certo. O que eu tenho, ninguém tira. O que você tem, ninguém tira. Aquilo que Deus te deu é seu, você é exclusivo. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é um Deus que faz acontecer milagre. E nesta noite eu quero dizer para você que a prosperidade vai vir duplo, vai vir frutífera. Hoje você passou pela aflição, pelo tempo da escassez, estava escasso. Imagina só José olhando a sua família. Escute, eu já vou terminar aqui, o meu tempo está acabando, mas eu quero dizer para você: imagina se fosse qualquer um que estivesse na posição que José estava. Se ele guardasse rancor, ele ia deixar sua família naufragar. Mas José não fez isso, porque a hora que ele estava na bonança, ele lembrou da sua família, ele lembrou dos seus irmãos que estavam lá. Ele estava preocupado com os irmãos que estavam lá. Os irmãos chegaram para comprar comida, porque sabia que se ele não levasse a comida para ele, eles iam morrer de fome. Por isso Deus tem um projeto, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo isso, é de abençoar os filhos de Deus. Deus tem levantado pessoas escolhidas para abençoar a família, pessoas compromissadas com a obra de Deus, pessoas que amam a obra do Senhor, pessoas que temem ao Senhor, que obedecem a palavra de Deus, aquele que vai humilde nas coisas do Senhor, não guarda mágoa, não guarda rancor, porque o projeto é bem maior do que você imagina que Deus tem para você. É bem maior do que você imagina. É coisa grande, irmão. Não é coisa pequena, não, é coisa grande, é coisa que Deus vai te colocar em destaque, para que as pessoas vejam o valor que essa pessoa chegou lá. Você não vai entender, mas é Deus que colocou lá em cima, é Ele que tira. Quando Deus coloca lá em cima, é o Senhor que coloca. E não tem ninguém que tira aquilo que Deus colocou. Ninguém. Ele disse: você vai ser o maior aqui. Acima de mim sou eu que mando. É que Deus manda lá em cima. Aqui embaixo você vai mandar, mas lá em cima quem manda sou eu. É eu que dou a ordem, é eu que faço, é eu que faço milagre, é eu que opero maravilha, é eu que faço acontecer em nome do Senhor. E o milagre quem faz é Deus. Você não faz milagre, você não opera nada, mas quem opera em você é o Senhor. Seja humilde, desce um pouco para que Deus te levanta. Tem muita gente que quer chegar muito exaltado. Eu faço acontecer, eu determino, eu faço, eu canto melhor do que alguém. Não, você não canta melhor do que ninguém. Você canta porque Deus te levantou e te deu a voz para você cantar. Mas se Ele tirar a voz, você não canta, você não fala, você não prega. É assim que Deus faz. Deus tira a voz de você, você não faz nada, você fica mudo. Como Zacarias ficou lá, entrou lá no templo, ficou mudo até o seu filho nascer. Deus fez com que ele ficasse mudo até
até o dia do seu menino, que João Batista nasceu, ele não falou, porque Deus quando tira, ele tira, mas quando Deus dá, ele dá. E ponto final. Não fica mexendo com crente. Deus sabe o que faz. Tem muita gente que se acha, eu faço, eu posso fazer, eu compro, eu faço aqui. Não, você não faz nada. Quem faz é Deus. É Ele que determina o tempo, é Ele que faz o tempo, é Ele que cura. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser curar, Ele não cura. Mas Ele vai usar você para fazer acontecer. Ele quer usar as suas mãos para fazer acontecer. E o milagre chega na hora certa. O milagre não chega depois. Não, milagre acontece todo dia. Eu vivo um milagre todo dia. Você vive um milagre de hoje? Eu vivo um milagre de hoje. Não é de amanhã, não é depois de amanhã. É todo dia o crente vive um milagre. Quando você levanta da cama, já é um milagre de você estar respirando. Quando você levanta da sua cama, você já agradece a Deus. Ô Senhor, obrigado porque eu estou respirando. Eu não sei o que vai acontecer comigo a partir de agora, mas eu sei que eu estou debaixo das tuas mãos, em nome do Senhor. Você vai se colocar de pé em nome do Senhor. E eu quero orar por você nessa noite. Quero orar pela tua vida. Você que entrou aqui nessa noite precisa de uma bênção do Senhor, precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre. Todos nós precisamos de um milagre. Nós não vivemos sem Deus. Se nós estamos aqui nessa noite,